Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já expus até o versículo 42. E hoje eu estarei dando continuidade. Deixa eu compartilhar a minha Bíblia um pouquinho. Pronto, está aí. Está aí a minha Bíblia. Versículo 43. Fala quando Jesus foi para a região da Galileia. Galileia, o próprio nome já diz tudo, né? A região ali onde fica o mar de Tiberíades, mar da Galileia e assim vai. Região norte de Israel. E Jesus, ele vai para lá. Veja o que diz. No dia imediato, interessante que algumas traduções, deixa eu pegar uma outra tradução aqui, uma CF. Deixa eu ver como é que fala na CF. É interessante que na ACF diz no dia seguinte, no dia imediato. O termo é paurion, que é no dia imediato, ele ocorre 17 vezes no Novo Testamento. E aqui no Evangelho de João, ele ocorre a primeira vez no versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. Depois, no versículo 35, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 discípulos. E agora, no 43, no dia imediato. Mas, na verdade, o significado é o mesmo, no dia seguinte. Então aqui nós estamos no 4º dia. Então, no dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Então, Jesus agora, ele está nesta empreitada de escolher os seus apóstolos. Então, a Bíblia não dá muitos detalhes a respeito de quem era Filipe. E outra coisa, o nome Filipe, ele não é um nome hebraico, não é de origem hebraica. Está aí, deixa eu colocar no canto direito da tela, está aí, ó. Filipos, o nome grego é Filipos. Tem 2 pi aí no nome. Amante de cavalos. E hipó é cavalo. Por isso chama hipopótamos. Potamos dá ideia de água, alguma coisa dessa natureza. E hipo ideia de cavalo. Por isso chama hipismo. Aquele que fica aí domando algo assim, ou corrida de cavalos. Então é hipismo. Então o nome Filipos é Filipe, amante de cavalos, um apóstolo de Cristo. É interessante que a Bíblia ela não dá muitos detalhes. Tem outros Filipes também. Tem o Filipe, que ele era um dos evangelistas, um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém. Está lá em Atos. E também tinha Filipe,
o irmão de Herodes Antipas, é o tetrarca de Traconite. Então, este Filipe aqui, outro Filipe, que relata a Bíblia. Então, é um nome de origem, o nome é de origem grega. Mas, com certeza, este homem aqui era ali da região de Israel. Então, ele encontrou este Filipe, mais um discípulo dele, e ele disse: segue-me. E veja bem que o Filipe era da região. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Opa, já deu mais uma referência a respeito de quem era esse Filipe. A palavra Betsaida é um nome de origem hebraica. Betsadá. Betsadá da ideia de casa de peixe. Por que era casa de peixe? Deixa eu só compartilhar aqui. Tá aí. Tá aí na tela esse mapa. Deixa eu ver se eu consigo abri-lo aqui. Deixa eu abrir ele aqui no... Está aí. Vamos zoom nele aqui para ficar maior. Betsaida, não sei se vocês repararam aí no mapa, a cidade fica aí ao norte do mar da Galileia, do outro lado aí. Pode ver que tem uns numerozinhos aí, ó. Número 10, número 2, número 9, número 8, número 7, número 5, número 6. Próximo ao número 6 aí no mapa está a cidade de Betsaida. E este azul, essa parte azul do mapa é o mar da Galileia. Então tem aí, ó, Cafarnaum, Corazim, Caná, Nazaré, Tiberias, Magdala, Gadara, são as cidades. Tem aqui embaixo Salim e Enom. Provavelmente em outros mapas a cidade, a região, não a cidade, a região de Salim e Enom ficava quase no delta na desembocadura do Rio Jordão, no Mar Morto. Delta que forma é o Rio Nilo. Aqui não, é a desembocadura do Rio Jordão no Mar Morto. Agora, neste mapa aqui, Salim e Enom fica praticamente no meio aí, entre Mar da Galileia e o Mar Morto. Mas Betsaida está aqui. Está aqui do outro lado do Mar da Galileia, ao norte, aí nas montanhas ali, perto das montanhas, do outro lado do Mar da Galileia. Então, vocês viram aí onde fica a região ou a cidade de Betsaida. Então, Filipe, que é o amante de cavalos, ele era da cidade de Betsaida, que também era a cidade de André e de Pedro. Por que estes homens moravam nesta cidade? Porque ela ficava próxima às margens do Mar da Galileia. Como eles eram pescadores, então a logística favorecia com que eles residissem nesta cidade. Vamos lá. O Filipe encontrou a Natanael, outro discípulo, outro homem que seria discípulo de Jesus. Então, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Este versículo me chama muita atenção. Este varão aqui é um varão israelita. Aí, Natanael, o nome dele é de origem hebraica. Se eu pegar aqui, buscar na língua hebraica, está aí.
Netaniel. São estas consoantes hebraicas aí. Netaniel. Netaniel é dado por Deus, ou dom de Deus, o nome Netaniel, que aí traduzido é Natanael, ou dom de Deus, dado por Deus. E ele foi um discípulo de Jesus. E provavelmente também este Natanael era da região de Betsaida, porque eles estavam ali. Olha, ora Filipe era da cidade, era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Lembrando que André é irmão de Pedro. Pedro, pescador. E também seu irmão provavelmente seria o pescador. E o Filipe, que também era da cidade de Betsaida, que provavelmente era um pescador também, eles acharam a Natanael. E ele fala, olha, nós achamos um homem, encontramos um homem a quem se referiram, aquele, né, a quem se referiu Moisés. Ai, Moisés falou sobre ele. Mas onde é que Moisés falou sobre o Mashiach? Ele usou aqui o termo nazareno. Agora, nazareno era sempre se referindo à pessoa que vivia na cidade de Nazaré. A pessoa que mora em uma determinada cidade, geralmente é fulano da cidade tal. Então, ele, como viveu ali, cresceu na cidade de Nazaré, então ele se chamava Jesus ou Nazareno, ou seja, aquele que mora, que habita na cidade de Nazaré ou que viveu na cidade de Nazaré. Outros falam que pode ser de origem hebraica, que é Netzer, mas não temos assim uma referência muito clara. E fala que ele é filho de José. Outra coisa que me chama a atenção aqui no texto é que mesmo Filipe, sabendo que Jesus era aquele a quem se referiu Moisés e os profetas, e que provavelmente ele era o Mashiach, eles parece que não tinham ele como filho de Deus, porque se falou filho de José. E hoje sabemos, biblicamente, que Jesus não era filho de José, e nem filho de Maria, ele era filho de Deus. Maria foi a portadora do ente santo que foi Jesus e que é Jesus hoje como Deus. E também ele foi Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, ele sempre foi. Mas, então, onde é que na Bíblia Moisés se referiu a Jesus? Vamos lá. Gênesis 3,15 diz o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça. Quem é este? Não deveria ser esta? Ou este? Está falando quem? E outra coisa, o termo lá em Gênesis 3,15, deixa eu pegar aqui no hebraico, português com hebraico, vamos lá. Este, tá aí, deixa eu pegar outra versão aqui, pegar a Bíblia bereana. Olha só, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha, e o seu descendente. Ficou mais claro nessa. E o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja bem, este te ferirá. O ferir aqui é esmagar, atacar, machucar. Tem uma palavrinha no texto aí que é este pronome,
esse pronome pessoal. Esse pronome pessoal aqui, ó. Deixa eu marcar ele aqui. Este pronome pessoal. Ele é um pronome pessoal e ele está na terceira pessoa do masculino singular, que é hu. Hu é ele. Hu é um pronome pessoal, terceira pessoa. Então, ele, eu, tu, ele. Então, a terceira pessoa, masculino. Ele ferirá a cabeça da serpente. Quem é este ele? Está apontando para quem? Para Jesus. Por isso que lá no Antigo Testamento estava se referindo à pessoa de Jesus. Vamos voltar para uma... Deixa eu pegar aqui a Bereana, outra Bíblia do grego morfológico. Ok. Qual outro texto que fala a respeito, que Moisés falou a respeito de Jesus? Claro, foi Deus quem falou e Moisés registrou, porque Moisés escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Lá em Gênesis 22, 18, também fala a respeito de Jesus. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Estava apontando para Jesus. Em Jesus, todas as famílias da terra serão benditas. Gênesis 26, 4. Olha aí. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas as terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Em Cristo. Gênesis 49, 10. O cetro não arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quando Jacó estava para morrer, ele chama os seus 12 filhos, os 12 patriarcas, que representam as 12 tribos de Israel, e ele começa a abençoar cada filho. E ele chama Judá, que é um dos filhos dele, e ele faz esta profecia: o cetro Judá não se arredará da sua casa. Então, o cetro não se arredará de Judá, da casa de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Esse Shiló aqui, que é na língua hebraica, se refere, o termo Shiló, deixa eu pegar lá no termo hebraico, está aí do lado direito, Shiló, aquele de quem é isto, o que pertence a ele. Olha aí para vocês verem o significado da palavra Shiló, aquele de quem é isto. Isto que? O cetro. Então o cetro pertence a Jesus. Vamos mais. Deuteronômio 18, 18. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu. Olha, Deus falando para Moisés, e Moisés escreveu: como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Eis que suscitarei um profeta no meio de seus irmãos. Quem é esse profeta? Jesus. 2 Samuel 7,12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Está falando de quem? Jesus. Agora vamos para os profetas. Então nós falamos aí parte do Pentateuco, que foi escrito por Moisés, que o Natanael, o Filipe falou com o Natanael: olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Agora vamos para os profetas. Isaías capítulo 4, versículo 2. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Inclusive alguns teólogos pensam que a palavra
nazareno, que vem a palavra netzer, vem de renovo. Eu não sei ao certo. É uma especulação. Vamos lá. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E chamará o quê? Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías 40:10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Falando de quem? De Jesus. Isaías 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem está falando aqui, Isaías 53, está falando de Jesus. Porque ele foi ferido, por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías 53. Jeremias, olha aí. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei guiará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Outro. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Davi. Onde que se cumpriu isso? Em Jesus. Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. E suscitarei sobre elas um só pastor, e eles apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Interessante que quando o profeta Ezequiel profetizou isso aqui, Davi já tinha morrido há muito tempo. Davi governou Israel por volta do ano 900 a 1000 por ali, deve ser, ou 1050, o ano 1000 aproximado. E Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel, ele profetizou entre os cativos que estavam já na Babilônia, 400 anos depois. Então, como é que Davi ia apacentar o povo dele? Claro que isso aqui é um nome figurativo apontando para Jesus. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, ou o Santo. Está falando de quem? De Jesus. Então 70 semanas estavam determinadas para que ele pudesse extinguir com o pecado e ungir o Santo dos Santos. Quem? Jesus. Então 70 semanas iriam se cumprir até que Jesus pudesse ser ungido. E isso aconteceu. Zacarias 6:12. E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Claro que Jesus não edificou nenhum templo, o templo edificado foi o próprio Jesus, está lá, eu já falei isso nos primeiros vídeos que eu fiz aqui, neste capítulo 1 do Evangelho de João, que ele tabernaculou, ele armou o seu templo aqui na terra. Ele armou a sua tenda entre nós. Jesus uma vez falou assim, eu edifico eu derrubo esse templo e edifico ele em 3 dias. Aí eu falei assim, puxa vida, mas demorou 40 e quase 50 anos para construir esse templo, e você destrói ele e constrói em 3 dias? E ele referia-se ao seu corpo. Ele não estava falando de um templo físico, ele estava falando do corpo, do seu templo, corpo. Jesus é o templo aqui, a tenda manifestada no meio dos homens.
E ele brotará do seu lugar e edificará um templo ao Senhor. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre o jumento e sobre o jumentinho, filho de jumenta. Esses são os versículos que falam a respeito de Jesus no Antigo Testamento, na lei e nos profetas. Tem ainda Malaquias, o tempo já está esgotando. No próximo eu vou dar continuidade a respeito disso, mas lá em Malaquias, deixa eu abrir Malaquias aqui, Malaquias capítulo 4, finalzinho do capítulo 4 aí, deixa eu pegar aqui um hebraico, ok? Olha só, porém, eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não os deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro da estrebaria. Quem que é o sol da justiça? Jesus. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ao 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Interessante, parece que a ideia da vinda do Messias seria um dia terrível, um dia de juízo. E com certeza, a vinda de Jesus aqui, o próprio Deus encarnado, é um dia de juízo. Se você analisar, nós vamos ainda passar por esse texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Logo na sequência, depois nós vamos falar com mais detalhes no dia em que eu for meditar sobre esse versículo. Nós vamos falar sobre o juízo, porque quando Jesus veio, ele veio fazer juízo. E fala que não veio para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado, mas ele veio salvar alguém da condenação. E qual é a condenação? Ele fala, e a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não creram no Filho de Deus. Então o fato de alguém não crer em Jesus quando ele veio aqui, já estava decretado o juízo. Já está condenado. Se ele veio e alguém não creu, já está condenado. Por isso que fala, isso que eu enviarei o profeta Elias. Quem que era esta pessoa? João Batista. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pronto, está aí. Simples assim. Então, quem é que converteu o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais? Foi Jesus. E antes de Jesus, quem é que veio preparando o caminho? João Batista. Prova tanto é que a passagem da transfiguração, lá na frente, no versículo 11, os discípulos interrogaram a Jesus a respeito de Elias. Por quê? Com certeza eles sabiam da profecia de Malaquias. Mas os discípulos interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Está escrito, Malaquias 4:5. Eu, porém, vos declaro. Olha, lá está escrito que realmente que Elias virá e vai restaurar todas as coisas. Está escrito, eu, porém, vos declaro. Agora é Jesus que está dizendo
que Elias já veio. Pronto. Vocês estão esperando Elias? Não, já veio. Olha aí. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o conheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, ou seja, mataram ele. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. De quem? Das autoridades religiosas. Então, os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Tem que entender a palavra de Deus. Até os discípulos, os escribas, todo mundo, os religiosos estavam esperando talvez um homem, Elias, profeta, ressuscitar, não sei. Mas eles estavam esperando Elias. E Jesus, olha, ele já veio. E vocês não viram. Mataram ele, não entenderam a coisa. O profeta Malaquias, inspirado por Deus, fez a promessa. E aí ele veio e vocês não entenderam. Está vendo como é que a Bíblia é um livro rico em profecias e que a pessoa tem que saber como interpretar as profecias? Pois bem, estou chegando aí ao final, já esgotou o meu tempo. Eu parei no versículo 45 e aí a partir do 46 nós vamos ver o questionamento de Natanael. Mas este assunto é para o próximo vídeo. O Natanael vai questionar a respeito de Jesus. Olha, Jesus é de onde? De onde que é esse homem? De onde que ele é? Aí a pessoa, ele é desta região. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente. Até lá.